Oi, gente! Hoje eu não vou ensinar uma receita para vocês, eu vou ensinar uma maneira de vocês cortarem o bolo, a maneira correta de cortar bolo. É uma dúvida que eu tenho praticamente em todas as aulas. As meninas falam, como é que se corta bolo? Como que eu sei que esse bolo vai render de 15 a 18 fatias? Esse aqui é um bolo de 15 centímetros de diâmetro, tá? Ele tem mais ou menos 1,3 kg, né? E ele vai me render até 18 fatias, se não mais. Por quê? Agora a gente tem esse modelo de bolo moderno, né? De alguns anos pra cá a gente vem nessa essa nova pegada de bolo moderno. Então, antigamente a gente fazia os bolos na forma de 7 centímetros, de 5 centímetros. E hoje a gente trabalha com as formas de 10 centímetros. Então, a gente finaliza um bolo com 10 centímetros de altura, né? Se eu for cortar assim, no estilo que eu falo pizza, né? O bolo não é pizza. Se eu for cortar a fatia assim, que é aquela fatia de padaria, realmente esse bolo aqui vai me render no máximo umas 10 fatias e olhe lá. Então eu tenho que pensar o quê? Se ele é um bolo alto, eu vou cortar uma fatia mais fina, né? A gente calcula entre 100 e 120 gramas por pessoa de bolo. Então se eu fatiar ele mais fino, porque ele é mais alto, eu consigo sim servir até 100 gramas de bolo por pessoa e servir nesse bolo aqui tranquilamente 18 fatias. Então vamos lá, vamos cortar para vocês verem como é que faz? Então, ao invés de eu fatiar como se fosse pizza, né, que eu falei pra vocês, a gente vai... você na hora de cortar, você vai imaginar que ele é um bolo quadrado, como se ele tivesse aqui os 4 cantos, tá? Então, se ele fosse um bolo quadrado e tivesse os 4 cantos, eu partiria assim, certo? E depois, as fatias quadradinhas. Então, é isso que a gente vai fazer, imaginando que ele é um bolo quadrado. Ó, então, eu vou fatiar essa parte, tá? Vou descer ela, vou deitar ela. E aí eu vou começar a fatiar. Então, ó, são fatias altas, né? Porém, finas. Eu já vou até colocar no pratinho. Eu já vou cortando. E vou servindo. E assim, ó, sucessivamente. Aqui eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou cortar aqui. Vou descer essa fatia e vou cortar ela aqui em várias fatias. E vou servir ela sempre assim, ó. Ele vai me render de 15 a 18 fatias, assim. Tá, então, dessa maneira dos bolos altos, eu vou dar assim mais ou menos uma base, tá? Que o pessoal sempre me pergunta isso. Então, aqui eu tenho a forminha de 15 centímetros de diâmetro, todas com 10 de altura, tá? 15 por 10, que é o bolinho que eu fatiei. Então, ela vai me render de 15 a 18 fatias. Vocês podem ter uma base para poder vender o bolo para o cliente. Então, uma base de 15 a 18 fatias. Você que trabalha com bolo, tem que mais ou menos saber que esse bolo de 15 a 18 fatias, ele tem mais ou menos um peso médio de 1.200, 1.400, ele finalizado. Mais ou menos, é uma base, porque eu não sei qual recheio que você está usando, não sei se é um recheio pesado, é um recheio mais tipo mousse, então ele é mais leve, mas é uma base de cálculo, tá? É uma base, não é algo bem preciso, tá? Depois eu tenho essa forma aqui, que é a forma de 20, né? Tem 20 de diâmetro, 10 de altura. Essa forma é uma base que ela vai me render de 25 a 28 fatias cortadas daquela maneira que eu ensinei, como se fosse um bolo quadrado. Vai me render isso, tá? E ela vai ter um peso médio de mais ou menos 2,5 kg, 2,2 kg, depende do recheio que eu utilizar também, tá? Vocês podem anotar isso e deixar no caderno de receitas como uma tabelinha para ter uma base de peso e fatias, né? E essa aqui é de 25, também por 10, né? Essa aqui ela vai me render de 3 quilos a 3,5 kg, dependendo do recheio, até quase 3.800, tá? Eu já fiz bolos com muito recheio que me rendeu quase 4 quilos. Mas enfim, uma média de 3,5 kg, tá?
E eu cortando daquela maneira, ela vai me render de 35 até 42 fatias, tá? Então, dessa maneira, vocês anotarem, faz lá uma colinha. Quando o cliente te pede, eu quero um bolo para 20 pessoas. Então, eu já sei que esse aqui vai me servir 20 e vai sobrar ainda, né? Eu vou ter aquela fatia para comer um dia depois, que a gente sempre gosta. Então, assim, é só para ter uma base, uma média e saber como cortar certinho o bolo, tá? Tenho certeza que com essa dica, vocês vão ter ideia, assim, ó, para poder passar para o cliente. Também é importante explicar para o cliente como cortar. Porque se ele souber fatiar na festa, ele vai ver que vai render muito mais, tá? E eles ficam bem contentes quando a gente passa essa dica, essa ideia de como cortar. Sempre lembrando, fala para eles assim, ó, o bolo não é pizza. Então eu vou te ensinar como que você vai cortar o bolo hoje bem certinho, vai render bastante fatias e ainda vai sobrar fatias para você tomar café no outro dia. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de como fatiar o bolo. Aqui embaixo tem um link para vocês se inscreverem no canal. Sempre que tiver uma dica, uma receita nova, você vai receber em primeira mão. E eu quero dizer meu muito obrigada e te aguardo em uma próxima dica.